Você acredita que Jesus um dia vai voltar? Você acredita na eternidade, no céu? É o que nós vamos conversar hoje aqui no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria estarmos juntos mais uma vez. Está no ar o programa Escola Bíblica. Esse é o nosso programa onde a gente tem a oportunidade de estudarmos a palavra de Deus com tranquilidade, analisando o texto bíblico, dentro de temas que a gente propôs nesta temporada, o tema A Procura da Verdade. Esse é o nosso guia de estudos que nós estamos apresentando. Nós chegamos a 11º estudo. Então, a gente tem mais 4. E eu vou hoje colocar 3 estudos juntos, tá? O 12º, o 12, o 13 e o 15, que são temas que estão relacionados. E amanhã a gente conclui com o tema 14, e aí a gente completa todas as lições. Por que a gente está dando essa agilizada? Porque semana que vem a gente não teremos Escola Bíblica, porque teremos a semana especial, um programa especial de mensagens que vão apresentar mulheres que foram transformadas pelo poder de Deus e que são um grande exemplo para a gente na palavra de Deus. Aqui no português é a Darleide que vai apresentar a partir de semana que vem, durante a semana, um programa especial do dia 26 até o dia 2. E na outra semana, o dia 4, nós estaremos juntos, começando em um novo cenário e também um novo guia de estudos. A gente já tem produção para colocar esse guia na tela? Só para eu mostrar? Posso colocar? Pode ser? Aqui, ó. Está aí, ó. Está aí na sua tela, que nós vamos estudar a partir do dia 4. Marcadas pela fé. A história de 8 mulheres que nós vamos analisar na Bíblia, que ensinam, tem muitas lições para a nossa vida hoje, tá bom? Então, a partir do dia 4. Por isso, hoje, nós vamos estudar o tema 12, 13, que é o tema sobre a volta de Jesus, o tema sobre o milênio e a nova terra. Você pode pedir seu guia de estudos, está aqui. A Procura da Verdade, é só você mandar uma mensagem para o WhatsApp, é o 12982444449. A gente está concluindo a temporada, mas todos os temas estão lá no ntplay.com. Então você pode voltar e fazer os outros estudos, tá bom? Combinado com você? Então manda uma mensagem, 12982444449, você recebe gratuitamente na sua casa. É gratuito porque tem um patrocínio dos Anjos da Esperança. Lembrando que é só você ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21 em horário comercial ou acessar o nosso site biblia.com.br. Ah, já estou lá na frente. Não esqueça, estão todos os episódios no ntplay.com, tá bom? É só entrar lá, programas Escola Bíblica, e aí você terá a oportunidade de completar o seu guia de estudos. Lembrando que a nossa escola tem o objetivo de alcançar todas as áreas do aprendizado. Aqui você ouve, mas você também pesquisa, você vai para a palavra, tá bom? Quero lembrar, se você tem perguntas, comentários, você pode mandar sua mensagem para o WhatsApp do programa. Eu vou compartilhar aqui, podemos colocar, está aqui, ó, 12981091268. Esse é o WhatsApp do programa. Perguntas, comentários ou um pedido especial de oração. Eu tenho aqui o pedido especial do Ivanildo, de Água Branca, Alagoas. Eu peço oração pela minha família. Um abraço para os nossos amigos de Alagoas, um abraço, Ivanildo, vamos estar orando.
Eu sou o Giovanni de Colniza, no Mato Grosso. Sempre estamos estudando a Bíblia no Escola Bíblica todas as noites. Muito obrigado. E eu quero que vocês orem pela minha família. Estaremos orando. A gente tem outros pedidos, muitos têm mandado seus áudios. Eu gosto de ouvir os áudios também. Sejam pedidos, sejam perguntas, porque aí a gente tem um encontro. Estamos juntos. Vamos orar a Deus para abrirmos mais uma vez a sua palavra. Quero convidar você para que nesse momento a gente peça a sabedoria do Espírito, o mesmo Espírito que iluminou, que inspirou o autor bíblico para escrever. Pai do céu, que o Espírito Santo nos dê entendimento ao estudarmos a Tua palavra, que a palavra toque profundamente o nosso coração, que a gente entenda e que a gente viva. Pai, eu também peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores. Eles têm suas dificuldades, seus problemas, seus desafios. Que a bênção do Senhor esteja com eles. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Pegue seu guia de estudos, se você tem. Se não, pegue sua Bíblia. Ontem alguém mandou assim, pastor, eu pego ali meu caderninho, eu anoto. É exatamente isso que a gente quer nessa interação, para que a gente cresça no conhecimento. E você sabe que a gente aprende junto com você. Vamos à tela. Eu quero abordar hoje 3 temas, tá? Esses temas, como eu mencionei, a gente vai colocar junto, porque a gente quer concluir essa semana, porque no dia 4 a gente começa o nosso novo guia de estudos, que é Marcadas pela Fé. É isso, produção? Só para eu... Marcadas pela Fé são histórias de 8 mulheres, histórias bíblicas de 8 mulheres que têm lições para a nossa vida. Vai ser muito interessante. E eu quero estudar o tema 12, que é a volta de Jesus, o tema 13, que é o milênio, e o tema 15, a nova terra. Em São João capítulo 14, versos de 1 a 3, eu quero enfatizar a grande promessa de Jesus Cristo. Qual é esta promessa? Leia comigo, acompanhe comigo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha só que essa expressão, ela se repete 2 vezes. Eu vou preparar um lugar para vocês. Se ele está repetindo, ele está dizendo que haveria um momento especial para a história deles. Ou seja, eu estou preparando um lugar para que vocês estejam. E na sequência, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Qual é a grande promessa? A promessa é de que o Senhor voltaria, pelo menos 2.500 vezes ao longo da Bíblia. Em toda a palavra, nós encontramos a promessa da volta de Jesus. Nós não temos dúvidas, a Bíblia apresenta isso de forma muito clara, que Jesus um dia voltaria à terra, pela segunda vez. No Monte das Oliveiras, diz Mateus capítulo 24, verso 3, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Qual é o contexto desse texto? Os discípulos estavam apreciando o templo de Jerusalém, estavam apreciando a cidade. E o Marcos capítulo 13, que fala da mesma história, e Lucas capítulo 21, são os 3 relatos de Mateus 24, eles dizem que pedras, que construções. E Jesus aí faz uma profecia que aconteceria no ano 70, não ficará pedra sobre pedra. E aquilo espantou, porque o templo tinha um significado especial para o povo judeu. E aí vem a pergunta na sequência, dize-nos quando acontecerão essas coisas, ou seja,
Quando vai o templo ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ou seja, essa expressão consumação dos séculos originalmente dá a ideia de fim dos tempos. E a partir dali Jesus vai falar sobre dois acontecimentos: a sua volta e também sobre o fim dos tempos. Não há dúvida de que um dia Jesus vai voltar. Segundo, não há dúvida de que Jesus deixou sinais, e os sinais não marcam o dia que ele vai voltar. Nós não temos isso. O Senhor diz: ninguém sabe o dia. Somente Deus sabe o dia, o retorno. Mas Ele dá os sinais para que a gente esteja ligado, para que a gente saiba da proximidade. E é lógico, dentro dessa proximidade, a minha entrega e o meu preparo. Vamos analisar esses sinais rapidamente do capítulo 24 de Mateus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. A gente tem guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos. Então nós temos acontecimentos dentro de um âmbito político, de um âmbito social, de clima, da natureza. Nós temos sinais, lembra bem, sinais que vão mostrando um crescimento e uma situação que não daria mais para se viver. Sequência. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Essa expressão, princípio das dores, originalmente era usada para mostrar as dores de parto, a hora do nascimento do bebê. Esta lista de acontecimentos mostrava que o fim se aproximava como a hora de um bebê nascer. Sequência, verso 10 do capítulo 24. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nós temos no verso anterior, no verso 10, nós temos efeitos no âmbito social, ou seja, as condições humanas seriam terríveis. E nós temos também no âmbito religioso. A gente estudou o tema sobre o profeta verdadeiro. E a gente falou que a palavra apresenta claramente que nos últimos dias falsos cristos viriam e isso revelaria a proximidade do fim. A gente vai por intervalo, é bem rápido, e aí nós vamos analisar o que acontecerá por ocasião da volta de Jesus. Nós já voltamos. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica, estamos juntos, chegando ao final desta temporada que nós estamos estudando o nosso guia Procura da Verdade. Se você deseja receber gratuitamente na sua casa, é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp aí, é o 12 982 44 44 49. Você também pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 31 21 ou acessar o nosso site biblia.com.br. Mesmo que a gente esteja concluindo, você pode pedir seu guia de estudos, receber na sua casa e acompanhar os programas anteriores pelo ntplay.com. E no dia 4, nós estaremos juntos começando um novo guia, que vão ser 8 temas, histórias de 8 mulheres que estão relatadas na Bíblia, que têm lições para nos ensinar, marcadas
pela fé. A partir do dia 4, com um novo cenário, eu encontro você aqui no Escola Bíblica. Vamos lá, nós estávamos falando sobre o tema da volta de Jesus, não há dúvida dentro do contexto bíblico, e estávamos apresentando alguns desses sinais que têm o objetivo de mostrar que Jesus em breve vai voltar. Âmbito social, natureza, situações políticas entre nações, guerras, terremotos, religioso, falsos profetas que enganariam a muitos. Sequência, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Duas palavrinhas são importantes, eu até já tratei elas aqui em algum momento. Essa expressão iniquidade, ou seja, o ambiente, as pessoas iriam rejeitar aquilo que Deus falou, aquilo que Deus orientou. Iniquidade, ilegalidade, contra a lei, sem lei, desobediência. E a palavra é esfriar, como se algo tivesse aquecido e fosse esfriando aos poucos, aos poucos. Assim seria as condições da terra, quando estivéssemos próximos da volta de Jesus. E é assim que nós estamos vivendo. Eu quero ler um texto que não está na tela, que é o verso 14 do capítulo 24. E será então pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. O grande desfecho final, dentro desses acontecimentos que mostram que o fim se aproxima, é a mensagem de salvação alcançando a todos os lugares. Há algum tempo a gente achava que isso seria impossível, mas a gente vê que hoje a tecnologia, de alguma forma, contribui para que pessoas em todos os lugares, mesmo onde não é permitido se estudar a palavra, as pessoas tenham a oportunidade de conhecer ainda mais a palavra. Eu ia beber uma água, mas vou deixar para o final. Vamos lá, vamos aqui continuar, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Mais uma vez, a certeza da volta de Jesus. E aqui, como um fenômeno onde todas as pessoas vão ver, todo olho verá. A expressão original se refere a um olho físico. Todas as pessoas vão ver Jesus voltando. E o que acontece a partir deste momento? Quando Jesus voltar, assim como hoje, existirão dois grupos de pessoas que se dividem em 4 grupos. Vamos mostrar rapidamente quais são aqueles que amam a Deus e aqueles que não amam a Deus. Os que amam a Deus que estão vivos e os que amam a Deus que estão mortos. Os que não amam a Deus que estão vivos e os que não amam a Deus que estão mortos. Eu usei a expressão amam a Deus, a gente poderia explorar muito isso aqui, em algum momento vale a pena a gente resgatar o que significa esse amar a Deus, o que significa não amar a Deus. Mas temos aqueles que amaram e aqueles que não amaram, como hoje sempre existirão. E o que acontece com eles? Eu não vou ler todos os textos, mas vou resumir. Os vivos e mortos que amaram a Deus, os mortos ressuscitam, diz 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Os mortos que creram em Jesus, que estão dormindo na sepultura, ressuscitam e junto com os vivos são levados para o céu. Paulo vai dizer, ao soar da trombeta, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E junto com aqueles que estão vivos, são levados, arrebatados para o céu. Mas esse é um fenômeno que todos estão vendo, porque estavam aguardando a volta de Jesus. Mas o que acontece com aqueles que não amaram a Deus? Os que estavam mortos, diz Apocalipse capítulo 20, verso 5,
eles não reviveram até se completar o período de 1000 anos. Ou seja, eles continuam dormindo na sepultura. E na sequência, no verso 6, João vai dizer em Apocalipse: bem-aventurado, abençoado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que amaram a Deus. Agora, o que acontece com os que estavam vivos e eles não amaram a Deus? Apocalipse capítulo 6, 16 e 17 diz que eles pedem para que os montes e os rochedos caiam sobre eles. Eles não suportam ver a glória do Senhor e eles são mortos. Como fica a terra nesse período? A terra fica vazia, sem forma e vazia, como no seu início. Apocalipse capítulo 20, de 1 a 3. Então vi descer um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Verso 4 e 5 do mesmo capítulo. Eu vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E eles viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Eu citei isso, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Versos 6 e 7, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O texto bíblico diz: os salvos estão no céu, os que amaram a Deus. Os que não amaram estão na sepultura, estão todos mortos. E Satanás está preso circunstancialmente. Não tem ninguém para tentar. Ele e os seus anjos. No céu, diz o texto bíblico, os salvos, foi dado para eles a autoridade de julgar. Esse julgar aqui é saber quanto Deus é justo. Pense numa pessoa que você ama, que ela não vai viver a eternidade. Não está. Lembre-se que o Senhor mostrará, a Bíblia diz que os livros serão abertos. E tudo, até o que nós pensávamos, aqueles que não foram salvos, será revelado. E será revelado quantas oportunidades Deus deu. Depois desse período de 1000 anos, desce a cidade santa, a Nova Jerusalém. E nesse momento, a Bíblia diz que desce fogo e enxofre do céu, e a terra é transformada. Eu vou ler esse texto amanhã. Eu queria dizer para você, eu sei que são muitas informações, por isso todos os textos, os outros, estão aqui no nosso guia de estudos. Mas eu quero concluir dizendo para você, como hoje, quando Jesus voltar, existirão 2 grupos. Os que amaram e os que não amaram. Os que aceitaram o Senhor e os que não aceitaram. De que lado nós vamos estar? De que lado eu e você estaremos? Não importa se estaremos vivos ou mortos. O que importa é se a nossa vida está entregue totalmente ao Senhor. Os salvos habitarão a eternidade com o Senhor. E aqueles que rejeitaram vão ser destruídos e deixarão de existir. Eu quero estar ao lado do Senhor e você. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Vamos abrir o coração. Pai do céu, que naquele dia nós
possamos olhar para o céu e dizer: esse é o Deus a quem nós aguardávamos. Eu clamo por isso, em nome e por amor de Jesus. Amém.